Venho nesse vídeo falar o que é a procrastinação propriamente dita, entendendo como ela funciona, para assim enfrentar e promover medidas para evitar ela. Oi, meu nome é Stephanie, mais conhecida como Pepe, eu sou vestibulanda de medicina e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E antes de começar, já deixa o seu like aqui embaixo para me ajudar e o YouTube mandar esse vídeo também para outras pessoas que precisam. A procrastinação é o adiamento de uma ação, é o enrolar para fazer uma atividade, é aquele deixar sempre para fazer depois, fazer outras coisas em vez de fazer aquela que é realmente prioridade. São mais conhecidos como os 3 P's: postergar, prolongar e prorrogar. Então assista esse vídeo até o final para entender o que é a procrastinação e como combater ela nos estudos. Primeiramente, para a gente combater a procrastinação, a gente tem que entender o que é a procrastinação. Então, o que é a procrastinação? Como já falado anteriormente, reforçando, a procrastinação é o retardamento, o adiamento de uma ação, que precisava ser concretizado naquele dia ou naquela hora, mas você sempre vai deixando para depois, com aquelas famosas frases: daqui a pouco eu faço, só mais 15 minutinhos de intervalo, daqui a 5 minutos eu acordo, depois de ver esse episódio eu vou estudar. Só que para combater e agir, nós precisamos entender e ver o que estamos fazendo e o que isso tem prejudicado no nosso dia e na nossa rotina. Mas não pense que você está sozinho nessa, porque quem nunca procrastinou, que atire a primeira pedra, né? E você deve pensar, mas por que eu procrastino? Quais os motivos que fazem que isso aconteça? E aqui vai algumas ações que você pode refletir e pensar se isso também acontece com você. Às vezes temos várias coisas, várias tarefas para fazer naquele dia e antes mesmo de começar, a gente já pensa que vai falhar. Ou até mesmo você tem algum bloqueio com alguma matéria e já pensa que não vai aprender ela. Ou então que naquele livro tem um tanto de exercício para você fazer e você sabe que não vai conseguir fazer todos. E é por aí que a procrastinação ela entra de fininho devido a esses pensamentos que você criou, porque o fato de você deixar para depois vai retardar esses insucessos que você criou na sua mente. Então aí nós vemos que às vezes a gente inventa algumas historinhas ali na nossa mente, que as coisas têm que sair sempre perfeitas. E às vezes a gente não começa algo por causa do perfeccionismo, com medo de errar, de fracassar, e acabamos não vendo o outro lado da moeda do erro, que é o aprendizado. E um livro que eu aprendi muito sobre o perfeccionismo é esse aqui da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, em que ela fala que perfeccionismo é autodestrutivo porque simplesmente a perfeição não existe. É uma meta intangível. Perfeccionismo tem mais a ver com a percepção do que com uma motivação interna, e não há maneira de dominar uma percepção por mais tempo e energia do que se gaste tentando. Então, às vezes a gente gasta energia demais tentando ser sempre perfeito, tentando sempre seguir a risca, fazer tudo certinho. Não necessariamente você tem que fazer todas as listas daquela matéria. Às vezes a gente fica preso pensando que a gente tem que terminar aquela lista ali de 50 questões daquele conteúdo e não pode passar para outra matéria se você não terminar aquela questão. E não necessariamente tem que ser assim, você pode fazer aquelas outras questões ao longo do tempo que você for revisando, isso é muito mais produtivo. Às vezes também a gente fica preso ali de estudar vários conteúdos em um só dia e às vezes a gente esquece que a gente está estudando por quantidade e não por qualidade, que deveria ser a prioridade. Com isso, acredito que vocês devem ter entendido um pouquinho melhor do que é a procrastinação, e agora eu vou falar os tipos de procrastinação que existem e aí vocês podem analisar e ver qual é o seu tipo de procrastinador. Tem o procrastinador perfeccionista, que é aquele que sempre quer tudo perfeito, não pode sair nada do padrão, tem que ser tudo ali no planejado. E às vezes não começa algo por isso, porque tem medo de falhar. O procrastinador medroso é aquele que tem medo da matéria, então já não começa porque fala que não vai aprender aquela matéria. Ou já bate o olho naquela questão e imagina que ela é muito difícil e tem medo de fazer. Tem um procrastinador sobrecarregado, que é aquele que é desorganizado, não consegue se organizar com nada e com isso não consegue nem começar. Tem um procrastinador que deixa tudo pra cima da hora, é aquela pessoa que vai estudando ali um pouquinho a cada dia, mas nunca termina nada e chega no final da semana e pensa assim, nossa, eu não rendi nada essa semana. Então, provavelmente você é o procrastinador que deixa tudo pra em cima da hora, só estuda no final. Tem um procrastinador soneca, é aquele que pensa assim, só mais 5 minutinhos aqui pra me dormir, só mais 5 minutinhos aqui de intervalo. Tem um procrastinador também que só planeja, é aqueles que tem os planos lindos, todos desenhados, mas só planeja e não coloca nada em prática. E tem também um procrastinador desesperado, é aquele que pensa que tem
tem um tanto de coisa pra fazer, não fez um tanto de coisa por causa da procrastinação e já se desespera e não consegue fazer mais nada. Tem um procrastinador ocupado que não consegue fazer nenhuma coisa bem, tem um tanto de coisa pra fazer no dia, está fazendo alguma coisa ali naquele dia e sempre surge outra tarefa para fazer e você vai fazendo uma tarefa em cima da outra, então você está sempre ali ocupado sem saber o que deve priorizar primeiro. Tem um procrastinador desmotivado, é aquele que estuda ali, mas não acredita nele mesmo. E tem também um procrastinador distraído, que é aquele que sempre reclama que não consegue focar, que não consegue ter concentração. E agora, sabendo que existem vários tipos de procrastinadores, sabendo qual é o seu, é mais fácil de combater ele quando ele aparecer com as ferramentas certas. Por fim, como combater a procrastinação? Primeiro, você deve saber qual é o seu perfil procrastinador para entender onde está o problema. Segundo, não se cobre tanto e comece aos poucos. Depois que você identificar qual é o seu perfil procrastinador, não pense que tudo está perdido. Tudo tem uma solução. O pior seria se você não soubesse o que estaria te prejudicando. E sabendo o que é muito mais fácil de você evitar. A terceira dica é: aprenda a lidar com as suas emoções. É você que domina as suas emoções. Então não deixe que as suas emoções dominem você. Quando o seu procrastinador vier te provocar, fazer você fazer o que não deve na hora que você tem que fazer algo que é prioridade, você tem que sempre lembrar que é você que está no comando. E não deixar que a procrastinação domine o seu dia e a sua rotina em prol do seu sonho. Se você é o procrastinador soneca, se você sempre ali está com sono, então quer dizer que você tem que dormir um pouquinho mais cedo. Se você é o procrastinador sobrecarregado, então quer dizer que você está precisando ali organizar a sua rotina, ter um cronograma de estudos. Se você é aquele que deixa tudo para em cima da hora, sempre enrola ali todo dia, faz um pouquinho de cada vez e no final das contas não faz nada e vê que isso não está te levando a lugar nenhum, então você já sabe o que tem que fazer. Ter metas tangíveis e realistas. Se você é um procrastinador distraído, talvez você deve estudar por Pomodoro para ter maior concentração. Se você é o procrastinador desmotivado, pense todo dia qual é o seu motivo de você estar ali estudando, visualize você lá na frente, visualize o dia da sua aprovação, porque não adianta você estar estudando e não acreditar que vai passar. Se você é o procrastinador ocupado, talvez você também está precisando organizar melhor o seu dia, para você não fazer o que surgir ali na sua mente naquela hora, e sim ter um planejamento ao longo ali do seu dia e da sua semana. Se você é o procrastinador desesperado, não precisa se desesperar assim tendo um planejamento de estudo a longo prazo. E se você é aquele que só planeja, tá na hora de colocar em prática essas ações que você já planejou, ou então rever algumas coisas que talvez você não está conseguindo cumprir e colocar mais metas reais no seu dia. Se você é o procrastinador medroso, tenha um mindset de crescimento. Você pode e consegue aprender aquela matéria ou aquela questão que você tem muita dificuldade. Pode demorar mais que uns e outros, mas entenda que de alguma forma você vai conseguir, porque você tem que entender que inteligência não é tudo, e sim força de vontade. É ser esforçado para tentar entender e aprender algo. A sexta dica é: sempre descanse quando preciso. Saiba diferenciar a procrastinação do cansaço, tendo a saúde mental em primeiro lugar. A sétima dica é: estabeleça prioridades no seu dia. Se planeje. Eu já fiz um vídeo aqui no canal também falando sobre isso, depois dê uma passadinha nesse vídeo aqui que pode ser muito útil para você. Comece com metas e tarefas menores, faça Pomodoro, se dê recompensas e não queira ser perfeito, para que a sua jornada não seja um fardo e sim uma jornada tranquila e que você sempre venha aproveitar o processo. Porque muitas vezes a jornada pode ser longa e a gente precisa saber carregar de uma forma muito mais tranquila e cheia de aprendizados, com muitas histórias para contar depois. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha clareado um pouquinho a vida de vocês. E se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o like aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e maratonar os outros vídeos que eu já postei aqui, porque eu acho que vai agregar muito na sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo!